Oi, amigos, tudo bem? Vou trazer para vocês aqui duas questões de física que comprovam a minha tese, assim, ó, ela te prova por que você tem que estudar por provas, por questões separadas por grau de similaridade. A primeira hipótese da minha tese é: não adianta saber matéria sem saber fazer questão. A primeira questão que vocês vão ver, que é uma questão do Coltec, que cai uma pegadinha maligna, macabra, ok? Se você não souber interpretar enunciados maldosos, é aquele velho ditado, né, que os egípcios já usavam: o golpe está aí, cai quem não faz prova, certo? Segundo, que uma questão te ajuda a entender a outra. Então, eu vou trazer duas questões aqui, uma do Coltec e uma do Colune, que é justamente sobre isso. Você tem que saber fazer questões de prova, as pegadinhas de prova, a maldade de prova, o golpe de prova. E a segunda, uma questão te ajudando a concluir a outra. Então, let's bora. Vou deixar aqui o link dos meus cursos, né, para que vocês possam adquirir. Física e Química para colégios técnicos e também Matemática para colégios técnicos, beleza? Bora lá? E a terceira, né, que é o que eu sempre falo, você não deve estudar para colégios técnicos pelo título do seu colégio, você tem que estudar para colégios técnicos como se fosse, né, uma entidade. Você não estuda para a prova do Colune, só para fazer a prova do Colune, você estuda para todas as provas, para poder fazer a prova do Colune. Porque olha só, uma questão do Coltec te ajudando a fazer o do Colune. É isso, né? É sobre isso, amigos. O naftaleno é uma substância que possui temperatura de fusão igual a 110 graus e temperatura de ebulição de 220 graus. Uma amostra foi aquecida no intervalo de menos 10 a 100 graus. Preste muita atenção aqui nesse enunciado, que essa questão é maligna, tá bom? Identifique a alternativa em que o gráfico representa corretamente a variação de tempo em função, de temperatura em função do tempo no intervalo citado. Qual que foi o intervalo citado? De menos 10 a 100 graus. Observe uma coisa aqui nessas duas alternativas, que você poderia ficar até pensativo sobre elas, né? Elas apresentam uma variação de tempo até 220 graus. O exercício não pediu para você fazer isso, ele pediu na temperatura citada. Ele só te deu uma informação desnecessária de que ela sofre fusão a 110 graus e ebulição a 220. Você poderia literalmente falando, e eu com isso? Porque não me foi perguntado nada sobre, ok? Agora, se ele te deu do intervalo de menos 10 a 100 graus, observando aqui no eixo Y, você vai ver que nessa alternativa a temperatura começa a ser contabilizada em menos 10 e vai até 100 graus, ok? E aqui não, aqui ela começa em 0, ou seja, também não foi no intervalo citado. Portanto, a resposta correta é da letra A. Agora, do ponto de vista que ele não tivesse dado isso, o que ia acontecer? Nós começamos a uma temperatura de menos 10 graus, a gente vai cedendo calor aqui, né, ao naftaleno. Beleza. Quando ele chega aqui, ó, preste muita atenção, nessa aqui ele está a 100 graus. Tá vendo ali, ó? Aqui está apontando para 100, então não é essa, porque falou que era 110 a temperatura de fusão, né? Então essa daqui estaria errada por causa disso também. Agora, letra C aqui. Quando ele chega ali no 110, ó, tá vendo que aqui está bem alinhado com 110, ele entra no estado de fusão, certo? Que é a temperatura de fusão dele. Por que fica aqui um tempo sem variar a temperatura? É porque você precisa fundir todo o material para que ele possa aumentar a temperatura de novo. É igual à água. Quando o gelo está ali, derretendo, até que ele completamente vire água, você não vai ter variação na temperatura dele. É necessário uma quantidade de energia que transforme totalmente o gelo em água para que você possa aumentar a temperatura. Por quê? Essa temperatura só vai ter aumentado quando não tiver nenhum gelinho ali, se for tudo água, né? Aí, o que acontece? Aqui começa a subir de novo, né? Você está fornecendo mais temperatura, mas, aliás, você está fornecendo calor, tá? Ele está aumentando a temperatura. Quando ele chega em 220, ele passa para o estado de ebulição, né? Quer dizer, ele está virando gás nessa fase aqui. E aí ele vai continuar assim até que totalmente ele vire gás. Ok? Então, aqui a resposta, letra C, seria se ele não tivesse te dado o intervalo. Mas, como ele te deu o intervalo, é a letra A, mas por uma questão só de picuinha. Vocês entenderam que é puramente maldade da banca examinadora? É por isso que você tem que fazer questões de prova. Não adianta, esse tipo de maldade é que você não vê na escola. A escola não ia te pedir isso, ela ia te pedir o gráfico.
E como você está muito habituado à bondade da escola, você não ia ter maldade para poder fazer a questão. Então, treine em questões de prova. Sobre fenômenos térmicos são feitas as afirmações a seguir. Número 1. Dois corpos em equilíbrio térmico têm temperaturas iguais. Sim, o equilíbrio térmico é isso, né? É você pegar um corpo que, por exemplo, tem uma temperatura mais baixa, um mais quente, eles entram ali em algum tipo de contato até que a temperatura dos dois seja igual. Equilíbrio térmico é isso. Então, a número 1, ela é verdadeira, ou seja, a gente precisa de 1 na resposta. E aqui, né, inclusive, não há dúvidas, ó, porque 1 está em todas, né? Número 2 agora, olha. É impossível adicionar um calor a um corpo sem que a sua temperatura varie. Olha só, lembra dessa questão do Coutec que eu falei para vocês? O que está acontecendo aqui? Você está fornecendo calor e ele está variando a temperatura, até ele chegar na fase de fusão, que ele continua recebendo calor, mas não está alterando a temperatura. Está vendo que aqui, ó, ele fica num patamar, né? O que acontece? É porque até que toda a massa que está ali seja fundida, ele não altera a temperatura, ele só vai começar a alterar a temperatura depois que tudo fundiu, né, virou líquido, e aí ele começa a alterar a temperatura de novo, até que ele atinja a temperatura de ebulição. E aí, ele vai continuar nessa temperatura, mesmo você fornecendo energia para ele, até que todo o material entre em ebulição. Então, olha o que ele fala, é impossível, muito cuidado com isso, tá? Lembre-se que eu já falei com vocês, a tendência. É impossível adicionar calor a um corpo sem que sua temperatura varie. Não, quando ela está ali naquela etapa de fusão, de ebulição, etc., ela está sendo fornecida uma quantidade de calor, né, uma energia para ela, mas não está alterando a temperatura. Então, a 2, ela é errada. Onde a 2 estiver, nós não estaremos. Número 3, sempre que um corpo quente aquece um corpo frio, o calor passa do quente para o frio. Verdade, tá bom? O calor, cuidado, se ele tivesse falado temperatura, ia estar errado, tá? Como ele falou, o calor está certinho. O calor passa do corpo quente para o corpo frio, a fim de quê? De que exista o equilíbrio térmico. Então, a 3 está correta. Então, a 3 tem que estar na jogada, né? Ou seja, a 4 também está correta, ó, né? Por aqui a gente vê. Porque você já acertou só olhando as alternativas, né? 4. O processo de troca de calor por convecção ocorre nos fluidos, não é verdade? Inclusive, isso acontece na geladeira. O que acontece é que lá no congelador está o ar mais frio, né? E aqui embaixo está o menos frio, né, o mais quente, digamos assim. Então, o que acontece? Devido à densidade do ar frio ser maior, o peso dele, né, ele é mais pesado, pensa assim. Então, ele desce e aí o ar quente sobe. E aí vai fazendo essa convecção para a geladeira manter ali sempre fria, né? Então, é uma questão física ali de convecção que tem dentro da geladeira, ok? E é o fluido, que é o ar dela, né? Então, correta aí, letra B. Observa a riqueza dessa questão do Colune, né? Ele pergunta para você sobre equilíbrio térmico e faz total diferença você saber aquela parte do patamar ali, que é quando a coisa que está sendo esquentada, aquecida, digamos assim, está recebendo energia, mas não está variando a temperatura. Porque se você não percebesse isso, ele fala assim, é impossível ceder calor sem aumentar a temperatura. O nosso instinto de dia a dia, de cotidiano, a barulheira. Vou continuar falando. Nosso instinto de dia a dia, de cotidiano, é falar assim, não, se você está fornecendo calor para o corpo, ele vai aumentar a temperatura, né? Só que lembre-se, cuidado com o senso comum nas provas, ok? Lembre-se do que eu sempre falo. Primeira coisa, você nunca, jamais, em tempo algum, fala que transfere temperatura. O que nós transmitimos é o quê? Calor ou energia. Você nunca vai falar também que um corpo transmite frio, até porque o conceito de frio na física ele nem existe, para te falar a verdade, tá bom? O que existe é troca de calor ou de energia, tá? Que faz com que as coisas atinjam o equilíbrio térmico. Então, esse rolê de falar assim, não sei o que, passou o frio para mim, entendeu? Hoje o dia está frio, isso tudo, hoje o dia está fazendo calor, isso tudo, gente, é coisa errada na física. Tem várias questões aqui no curso que eu mostro esse conceito, né? De por que é errado falar essas coisas. É tipo assim, no dia a dia todo mundo vai te entender, mas fisicamente falando, o frio nem existe. Existe ausência de calor, tá? Ela te cobra também, né, processos de como ocorre a transferência de calor, pode ser por condução, convecção ou irradiação, né? Então, olha para você ver o nível, né? A prova do Coutec,
Olha lá, a do Coltec com uma pegadinha assim absurda. Na hora que eu vi essa questão, eu fiquei olhando para ela um tempo pensando, mas não está errado a letra C, como é que o gabarito pode ser? Aí eu fui ler de novo, eu falei, gente, o nível não vou nem falar a palavra não, que eu não vou falar aqui, né? Que eu não posso falar uma palavra aqui, mas o nível da prova é um negócio absurdo, é surreal. E a prova do Colune, o nível de cobrança dela, em uma questão, ele te cobra o assunto inteiro. É isso que eu tô falando. A questão, ela é tipo assim, ó, é uma questão bem elaborada, é uma questão bonita, né? É uma questão bem feita.